Fala galera, beleza? Vamos aqui fazer a resolução desse exercício 6 que eu fiquei devendo aqui para vocês. Eu vou fazer duas resoluções diferentes para ver qual das duas que vocês vão entender melhor, tudo bem? Então a ideia é que você tinha aí um valor de R$ 1.000 à vista que estava sendo pago da seguinte maneira: a gente estava pagando R$ 400 de entrada, mais 400 na primeira parcela, mais 400 na segunda parcela. Então, o primeiro valor aqui era uma entrada, esse daqui era a parcela 1 e esse aqui era a parcela 2. E ele estava perguntando para a gente qual era a taxa de juros embutida nessa nossa operação, tá? Então, vou começar primeiro do jeito que eu estava fazendo na sala para vocês, né? A minha ideia era fazer o seguinte: trazer essas parcelas aqui do futuro, né? Essa parcela de R$ 400 de um mês depois, trazer ela para o valor presente, né, trazer ela para o período que seria o valor à vista e pegar essa outra parcela aqui também e trazer para esse valor presente. Então, qual é a nossa linha de raciocínio? Né? Eu tinha um certo valor que foi multiplicado por 1 mais a taxa, e esse valor resultou em 400 na parcela 1, certo? E eu tinha um outro valor que foi multiplicado, que é a parcela 2, né, vamos dizer assim. Aqui esse x é a parcela 1. E aqui eu tenho uma parcela 2, que foi, na verdade, depois criada aí, multiplicado por 1 mais a taxa ao quadrado, né, porque rendeu aí por 2 meses e se transformou em R$ 400. Então, de acordo com o que a gente fez na sala, essa parcela 1, quando a gente trouxer para o valor presente, tinha ficado 400 dividido por 1 mais i, enquanto essa parcela de número 2, parcela 2, ficava 400 dividido por 1 mais i ao quadrado. Juntando essas três informações, né, R$ 400 de entrada, mais 400 dividido por 1 mais i, que daí seria essa parcela 1 para o valor presente, mais 400 dividido por 1 mais i ao quadrado, resulta em R$ 1.000. Esse aqui seria a composição do valor à vista, né? Trazer essas duas parcelas do futuro para o presente para chegar nesses 1.000. Uma sugestão aqui, só para facilitar o nosso cálculo, vamos chamar 1 mais i de x, pode ser? Chamar esse 1 mais i de x, e aí a gente tem que resolver a seguinte equação, né? 400 mais 400 sobre x, mais 400 sobre x ao quadrado, isso aqui dando igual a 1.000, certo? Para facilitar a nossa vida, vamos dividir tudo aqui por 200, pode ser? Quando eu divido aqui por 200, aqui fica 2, quando eu divido aqui por 200 fica 2, por 200 fica 2, e aqui por 200 fica 5. Agora a gente ajusta os denominadores, certo? Colocar todo mundo sobre x², e aí x², como aqui era 1, né? Vai ficar dividido por 1 da x², vezes 2, 2x², mais x² por x fica x vezes 2 dá 2x, mais 2 igual, aqui como se tivesse 1, né? 1 dividido x² por 1 fica x², vezes 5, 5x². A equação a ser resolvida aqui, posso cancelar esse x² e é a seguinte, ó, equação do segundo grau. Manda esse 2x² para o outro lado e vai ficar 3x² menos 2x menos 2 igual a 0. Tá? A resolução dessa equação do segundo grau aqui, ela vai fazer com que a gente descubra o valor de x, que nada mais é do que 1 mais i. Eu vou resolver aqui na tela seguinte, fazer um Bhaskara aqui, né? Ó, delta é igual, deixa eu dar uma olhadinha ali como é que tá, b² menos 4 vezes a vezes c. Ok? O nosso delta, gente, está dando 2 mais 24, 28. Então, o valor de x é igual, vamos dar uma olhadinha aqui, menos b, mais ou menos a raiz de 28 dividido por 2a, certo? Dividido por 6. Se você fatorar, perceber que o 28 é igual a 4 vezes 7, então a raiz de 28 é a raiz de 4 vezes a raiz de 7. Posso colocar como 2 raiz de 7, tá legal? Então vai ficar 2 mais ou menos 2 raiz de 7 dividido por 6. No caso aqui, gente, quando eu tenho essa divisão, eu posso dividir tudo por 2, né? Quando eu divido tudo por 2, tanto em cima quanto embaixo, eu ficaria em 1 mais ou menos raiz de 7
dividido por 3. Como raiz de 7 é maior do que 1, né, não faz sentido ali a gente ter uma taxa negativa, né, já que a gente está trabalhando com a correção das parcelas. Então, o menos eu vou descartar, e eu ficaria que o nosso valor de x é igual a 1 mais raiz de 7 sobre 3. Vamos buscar na tabela o valor de raiz de 7, ó, se o n for 7, raiz de 7, 2,65. Então, vai dar aproximadamente 2,65 mais 1, 3,65, né? Vamos fazer aqui por partes, né? 1 mais 2,65 dividido por 3 dá 3,65 dividido por 3, que esse valor dá aproximadamente, espera aí que eu fiz a continha aqui, aproximadamente 1,217. 1,217. Só lembrando que isso aqui é 1 mais a taxa, né? Se eu tenho que 1 mais a nossa taxa corresponde a 1,217, a nossa taxa seria de 0,217, aproximadamente 21,7% é a nossa taxa de juros, tá? Ferdi, tem algum outro jeito de resolver esse exercício em vez da gente fazer essa ideia de trazer o valor para o valor presente? Tem sim, é uma ideia que fica também, acho que fácil de entender, que é a seguinte, vamos pensar assim, então assim a gente chegou na resposta, né? Agora a gente vai pensar uma outra maneira de resolver o mesmo exercício que vai chegar numa equação do segundo grau equivalente a que a gente chegou, que é a seguinte, vamos pensar, eu tinha um valor de 1.000, certo? R$1.000, agora vamos pensar num outro sentido, eu estou pagando 400 de entrada, eu fiquei devendo 600, é minha dívida, certo? Essa dívida de R$600, ela vai ficar por um mês rodando, então vai ficar 600 vezes 1 mais i. Para facilitar o nosso trabalho, vamos fazer aquele mesmo esquema, né? Vamos chamar esse 1 mais i de x, tá? Então vai ter uma correção de 1 mais i, vou fazer então 600 vezes x. Esse 600 vezes x vai ser a minha dívida após um mês. Dívida após um mês, 600 vezes x, que eu vou pagar R$400 dessa dívida, certo? Agora, isso daqui vai rolar mais um mês. Isso aqui vai rodar por mais um mês. Se isso aqui vai rodar por mais um mês antes de eu pagar a última parcela e zerar a minha dívida, significa que esse valor de 600x menos 400, que é o que eu estou devendo, ele vai ser corrigido novamente por 1 mais i, né, vezes x, que quando eu tirar a última parcela, isso daqui vai dar 0. Então perceba que fazendo aqui a propriedade distributiva, olha onde a gente chega. 600x ao quadrado menos 400x menos 200 igual a 0. Gente, saca só, quando eu divido tudo aqui por 200, o que acaba de aparecer? Ela mesma, né? Ó, 3x ao quadrado, você está se reconhecendo isso aqui ou não? Menos 2x, aqui é 400, né, gente? Menos 2 igual a 0, tá certo? Isso daqui, ó, agora eu vou colocar 3 pontinhos, porque se você perceber o que vem dessa parte, vou colocar um asterisco aqui, o que vem dessa parte é exatamente o que aconteceu aqui, ó, 3x² menos 2x menos 2 igual a 0. Tá vendo aqui, ó, 3x² menos 2x menos 2 igual a 0, viria para cá e o restante da solução seria idêntica, tá bom? Gente, desculpa aí pela demora aí, pelo menos a gente aproveitou esse tempo aí, não peguei intervalo de vocês. Então, um abraço aí para todo mundo, bom final de semana para todos, tchau, tchau.